No Salmo 58, nós notamos que toda a justiça se cala em Israel. Os maus eram maus e nada mais. O homem piedoso espera que o juízo caia sobre eles, porque, como é dito, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade. Note Isaías capítulo 26, versículo 10, onde temos esta expressão. É desses mesmos homens que Davi diz que não se lhes pode pegar com a mão, mas que qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, segundo Samuel capítulo 23, versículos 6 e 7. É por isso que o justo espera o juízo como único meio possível para tirar o mal, segundo o próprio juízo de Deus, porque ele, Deus, tinha mostrado uma perfeita paciência acerca dos maus. Mas quando a mão do próprio Deus se levanta contra eles, eles não a veem. Note Isaías capítulo 26, versículo 11. A vingança para a salvação virá. E note o que é dito. E o homem dirá, deveras, há uma recompensa para o justo. Deveras, há um Deus que julga a terra. Note o versículo 11. Havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. É isto que nós temos em Isaías capítulo 26, versículo 9. Estes terríveis acontecimentos estabelecem o governo e o justo juízo de Deus sobre a terra. A graça coloca-nos fora do mundo, e nós cristãos, nós não somos do mundo, como Cristo não era do mundo. Quanto à nossa salvação, mesmo no meio dos sofrimentos, Cristo virá e nos retirará para fora do mal, de sorte que nós não temos de modo nenhum de procurar a destruição dos nossos inimigos. Isto estamos nos referindo aos crentes de hoje, à igreja, aqueles que fazem parte da igreja. Os salmos estão dirigidos a Israel, que está ligado com a terra. Mas seguindo o nosso pensamento, mas para o remanescente perseguido, o remanescente israelita, não há outra libertação que não seja esta destruição dos seus inimigos. Para eles é a única salvação prometida e que, ao mesmo tempo, estabelece o governo de Deus sobre a terra. No Salmo capítulo 59, ele considera, de preferência, os inimigos exteriores. Encontra-se neles a mesma maldade e a força do poder humano está com ela. Será, pois, necessário que eles passem sob julgamento para que a maldade seja tirada? Mas não era o pecado de Israel contra os gentios que tinha atraído sobre o povo a opressão da parte deles. Posto que Deus possa castigar o povo por ter pecado contra ele, de modo que Deus seja justificado, por isso o remanescente fiel de Israel espera a intervenção do Senhor para julgar esses inimigos. E ele, Deus, julgará todas as nações. Elas não são destruídas, mas dispersas. Todavia, praticamente como poder, elas estão consumadas e muitas delas mesmo mortas. Este salmo não faz nenhuma menção de um restabelecimento da bênção. Trata-se aqui um julgamento e de um julgamento que ainda não terminou. Este julgamento dos inimigos, orgulhosos e malvados, será prosseguido. Embora na sua raiva se elevem até ao cúmulo da maldade, serão cortados e destruídos. Todas as nações passarão sob esse julgamento. Mas, mais particularmente, penso eu, o poder apóstata, impulsionado por Satanás, em parte, talvez, o rei do capítulo 8 do livro de Daniel, notar-se-á que, desde a posição do povo, é considerada em contraste com as nações, o nome do Senhor é introduzido aqui. A invocação pessoal ainda é feita em nome de Deus, porque o povo ainda está longe de Jerusalém. Veja os versículos, para você acompanhar este pensamento, leia os versículos 3, 5 e 8. Para o nome do Senhor, para ver o nome do Senhor, e os versículos 1, 9,
10 e 17, para a invocação pessoal. O resultado da intervenção é Deus dominar em Jacó até os confins da terra. Os versículos 14 e 15 são, penso eu, uma espécie de desafio, ainda que as nações rodeiem a cidade como cães esfomeados, o crente israelita cantará o poder de Jeová. A cena passa-se no fim da tribulação, da grande tribulação que vai vir sobre este mundo, após a retirada da igreja. Este salmo dá-nos a conhecer uma outra face da relação de Israel com o Messias e mostra-nos como Davi se torna, nas mãos de Deus, um instrumento próprio para falar dos sofrimentos do Messias e do remanescente. Note o que é dito: não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Versículo 11. Não é a linguagem do rei como tal, mas sim a do eterno Deus. Os únicos casos onde esta expressão, meu povo, é empregada encontra-se em 2 Samuel capítulo 22, versículo 44, e nos Salmos, ou no Salmo 18, versículo 43, onde é Cristo que fala. E quando Cristo nasceu, foi chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. Jesus foi a manifestação pessoal do que era dito do eterno Deus. Em todas as suas aflições, ele, Jesus, foi afligido, como Isaías nolo mostra no capítulo 6, ou melhor dizendo, no capítulo 63 do seu livro. É o eterno Deus que, note o que é dito, aprende a língua dos sábios, segundo Isaías capítulo 50, de sorte que, onde as palavras meu povo não saem diretamente da boca do Senhor, o que sucede frequentemente, elas são a expressão dos sentimentos de Cristo, associando-se em simpatia aos sofrimentos de Israel, segundo o amor eterno de Deus, ou segundo o amor do eterno Deus pelo seu povo. São sem dúvida as simpatias do homem, o homem Jesus, pois como poderia ele ter sofrido de outro modo? No entanto, as do eterno Deus permite-lhe simpatizar perfeitamente com os sofrimentos de Israel. Por isso ele chora sobre Jerusalém, dizendo: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Mas era o eterno Deus. É por isso que, embora pudesse dizer nosso escudo, porque em graça toma lugar no meio dos filhos, dizendo nosso, dá ao pedido todo o valor e a excelência da sua própria pessoa. A palavra eu e a palavra mim podem ser muitas vezes a expressão dos sentimentos de algum dos fiéis do remanescente de Israel, mas quando encontramos expressões como esta, meu povo, encontramos-nos, isto é bem claro, em presença de uma personagem que está numa outra posição. Não se trata somente de Davi, que diz sempre, como Moisés, ao eterno Deus, teu povo, o que está perfeitamente no seu lugar, mas trata-se, isso sim, de alguém, falando de Deus, do Senhor ou do Senhor Jesus, que em todo e qualquer aflição podia dizer profeticamente, como o eterno Deus, meu povo, entrar em todas as suas aflições e pedir com justiça a Deus que interviesse em juízo. Eu penso que, embora os inimigos sejam aqui as nações, a intimidade dessas nações com os malfeitores de entre os judeus e a sua aliança com eles sobressaem claramente desta passagem, como em Isaías capítulo 66. Então, fundidos juntamente num só sistema e numa mesma condição de maldade. No Salmo capítulo 60, o remanescente reconhece que Deus o rejeitou. A sua única esperança está em que Deus se volte de novo para ele. Está aqui o que constitui a justiça de Israel como nação. Ninguém procura outro socorro.
Não há nenhum espírito de rebelião, mas sim a aceitação da punição da sua iniquidade. Também Deus colocou o seu estandarte em Israel. Este é o seu nome, Jeová Nissi. Eles olham para ele, e o fim do salmo mostra-nos Deus afirmando seu direito ao país da promessa. A vitória será dada a Israel por ele, por Deus. O caráter principal de todos estes salmos é a confiança em Deus quando tudo está contra o homem piedoso. Quanto mais as circunstâncias são adversas, mais a confiança se torna absoluta, e Cristo brilha através de tudo, tomando o lugar do justo sobre a dependência de Deus. É admirável que um grande número de salmos deste livro foram compostos por Davi quando fugia de Absalão. E esta confiança que faz apelo a Deus é especialmente expressão, melhor dizendo, é expressa neste salmo. Não temos aqui uma súplica do justo contra os seus inimigos, mas sim o justo, sucumbindo sob o peso do sentimento de que é rejeitado, o justo, clamando a Deus desde os confins da terra, no abatimento do seu coração e esperando que Deus o conduza para uma rocha muito mais alta que ele, a fim de o salvar. A sua confiança é então restabelecida. Confia num Deus conhecido, seja quais forem os sofrimentos do momento. O versículo 5 é a expressão da certeza presente que ele tem de ter sido ouvido. Os seus votos chegaram aos ouvidos de Deus. Uma plena bênção repousa sobre ele, e sob esta bênção ele cumprirá os seus votos. No versículo 3, no versículo 6, temos evidentemente uma questão de Davi quanto à ocasião, mas os nossos olhares são dirigidos, penso eu, para alguém maior do que Davi e para a vida que ele entrou perpetuamente como homem. Pensamos no Senhor Jesus. Embora o remanescente piedoso esteja longe de Jerusalém, sucumbido sobre o peso da aflição da sua alma, o fato de o rei se ter encontrado na mesma posição encorajará os fiéis e fortalecerá os seus corações, e o seu cântico tornar-se-á o deles, e embora ele mesmo tenha cantado, será a consolação deles quando tiverem sido oprimidos sob o desespero. Embora o fato de o remanescente ter sido expulso de Jerusalém seja a ocasião deste salmo e seja sentido pelos fiéis, ele não tem em vista a maldade, mas sim a fraqueza da natureza, quando o coração do homem está quase a sucumbir. O Salmo capítulo 62 é mais ainda a expressão da confiança, já não é o clamor de um coração oprimido. O olhar eleva-se livremente ao alto, de sorte que o coração está em paz. A alma espera em Deus, não tem mais nada além dele, mas também não deseja outra coisa. Espera e diz também, até quando? Note o versículo 3. Deus intervirá certamente no tempo conveniente, então se conhecerá a quem pertence o poder. Este salmo é a expressão dos sentimentos pessoais de cada um dos santos do remanescente. A pergunta que é feita, que nós encontramos nesse salmo, até quando maquinareis o mal contra um homem? Qual é o fim daqueles que consultam entre si contra ele? Por que o odeiam eles e procuram traiçoeiramente derrubá-lo da sua dignidade, do lugar de bênção em que Deus tem colocado os fiéis em Israel? Mas tudo isto, estou certo, tem uma aplicação particular a Cristo como aquele que esteve realmente nessa posição e contra o qual eles puseram em ação toda a sua maldade para o fazerem descer da sua elevação. É ele, Jesus, também, que convida o povo judeu a pôr a sua confiança em Deus, a derramar o seu coração perante ele e que colocasse com os fiéis nessa posição, não encontra somente para ele mesmo seu refúgio em Deus, mas
Pode também dizer: Deus é o nosso refúgio. Note o versículo 7 e 8, dizendo: meu refúgio, mostra-nos que ele possuía realmente esse lugar de refúgio. Mas os inteligentes, como é usada a palavra aqui no hebraico, masculin, e acima de tudo ele, Jesus, o verdadeiro inteligente, instruirão muitos e conduzirão vários à justiça. Os povos são convidados a não porem a sua confiança naqueles que são poderosos e usam de opressão e de rapina, mas sim naquele a quem pertence a força e ao pé de quem está a bondade. Podem confiar nele como num Deus de justiça e viver justamente, não sendo seduzidos pela prosperidade dos maus, porque Adonai, o Senhor, retribuirá a cada um segundo a sua obra. É o desejo que tem os maus de deitarem por terra os pobres do rebanho, que é a ocasião desse salmo, porque ao fim e ao cabo os maus têm o sentimento de que a excelência de Deus está com os pobres do rebanho, e mais particularmente com Cristo. Mas é também a expressão da fé do fiel e uma advertência para o povo para que confie em Deus, e não nos grandes da terra. Estes são elevados na terra, mas a verdadeira grandeza da parte de Deus está com Cristo e com aqueles que andam no temor de Deus e na obediência à voz do seu servo Jesus. O Salmo capítulo 61 era um grito de angústia e um encorajamento a entregarmos-nos a Ele, ao Senhor. O Salmo 63 apresenta-nos o desejo do fiel, sempre expulso e afastado do santuário. Quanto a nós, podemos falar assim do céu, porque temos visto ali, pela fé, a força e a glória. Mesmo tendo por quinhão, pela fé, na gratuidade, o cântico de louvor, mesmo no deserto, com medula e gordura, para nos saciarmos. É um salmo admirável sob este ponto de vista, porque nos mostra como o conhecimento de Deus produz o louvor na alma, para sempre. Duas coisas nos são apresentadas aqui. Em primeiro lugar, a bondade de Deus é melhor do que a vida. Os lábios do fiel o louvarão, embora a vida no deserto seja uma vida de sofrimento. Em segundo lugar, Deus tem sido o socorro do fiel, e este cantará de alegria à sombra das suas asas. O versículo 8 mostra-nos o resultado prático disto. A alma do fiel uniu-se estreitamente a Deus e à sua direita o sustenta. Deseja ver a força e a glória do Senhor, como o tinha contemplado no lugar santo, está saciado como de medula e de gordura, e regozija-se assim mesmo nas vigílias da noite, quando longe das excitações do mundo está entregue a si mesma. Aqueles que procuram a vida do justo para a destruir irão para as profundezas da terra, mas o rei se regozijará em Deus. Os que confessam o seu nome, o nome de Deus, glorificar-se-ão, porque se taparão as bocas dos que falam falsamente e dele se desviaram de Deus e falaram mal de Deus. É ainda o rei que fala, e o salmo aplica-se ao próprio Cristo muito mais do que ao remanescente de Israel. Quanto a ele, Cristo deseja ver a glória da qual tinha quando tinha a glória que ele tinha antes de descer. Para o judeu, esta glória estava no templo. Para nós, cristãos, ela foi nos revelada em Cristo e nós a vemos pela fé no lugar santo onde ele está hoje. Há uma diferença entre este salmo e o Salmo 84. No Salmo 84 encontramos o desejo de voltar de novo ao santuário para o visitar. Já no Salmo 63, que agora estudamos, é a sede do próprio Deus. Ali, os tabernáculos do eterno Deus, de um Deus de aliança, são amáveis. Aqui o próprio Deus é uma fonte de alegria, onde não há tabernáculos a visitar. Isto é, de um profundo interesse moral.
Para Cristo e para o novo homem, o mundo é um deserto, onde não há nada que refresque a alma, mas a gratuidade de Deus, sendo melhor do que a vida, podemos louvá-lo durante a nossa vida, e a nossa alma pode ser saciada como de medula e de gordura. O santo não tem no santuário, mas o santo não está no santuário, mas viu Deus lá. E o seu desejo é para o próprio Deus. Cristo podia dizer isto literalmente. E nós temos visto o Pai nele, temos visto o Pai em Cristo. O Salmo capítulo 64 fala principalmente da incessante e artificiosa malícia do inimigo e faz petição a Deus. É dito, Deus disparará sobre eles uma seta. Versículo 7. Este julgamento terá por consequência que todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, considerando prudentemente os seus feitos. Então, porque o juízo será vindo, o justo se regozijará no Senhor. O seu nome de aliança é agora mencionado, tendo o juízo tirado o poder do mal. Os que são retos de coração se regozijarão. O juízo introduz, assim, o milênio. Os Salmos, capítulo 65 até o capítulo 67, apresenta-nos a plena e alegre confiança do fiel que sabe que é ouvido e conta com a bênção, embora ainda ali não esteja atualmente colocado, enquanto que até aqui nos temos encontrado em presença do poder do mal, ou das súplicas dirigidas a Deus por aqueles que nele esperam. Todavia, as portas do louvor ainda não estão abertas no Salmo 65. O louvor cala-se em Sião, mas não para sempre, porque os votos serão cumpridos. No entanto, se o louvor ainda se cala, Deus escuta as orações e toda a carne virá até ele. A plena confiança. Quanto ao estado atual do povo, do remanescente de Israel, só o remanescente tem de fato consciência da sua posição. As iniquidades têm prevalecido contra eles, mas a confiança permanece inabalável. Deus fará a purificação deles. Bem-aventurado o homem a quem Elohim, ou seja, Deus, o Senhor, escolheu, porque tudo é graça, e fará habitar nos seus átrios. Eles serão saciados dos bens da sua casa. Estão certos disso e os seus corações estão satisfeitos. No versículo 5 é feito menção ao juízo que intervém em favor do remanescente de Israel para introduzir a bênção, coisas tremendas de justiça. O fim do Salmo capítulo 65 celebra as bênçãos da terra quando Deus intervier desta maneira em favor do seu povo. Os fiéis que arcavam ainda com o fruto dos seus pecados fora de Sião são levados agora às suas portas, e, ainda que o louvor se cale em Sião, estão prontos para esse louvor. Deus não tem senão de intervir em julgamento e em libertação. Então o louvor despertará. Elohim fará essas coisas. Ele que abençoa e governa toda a terra. O Salmo capítulo 66 celebra esta intervenção de Deus em justiça. Os homens são convidados a contemplar as obras de Deus, note o versículo 5, desse mesmo Deus que outrora livrou Israel do Egito, versículo 6. Já o versículo 8 convida todos os povos que foram postos em relação com Deus a bem dizer o Deus do remanescente, isto é, de Israel. Os fiéis tiveram de atravessar toda sorte de aflição e de opressão, a fim de serem provados como a prata, note os versículos 9 a 12. Agora virão a ele, o Senhor, e louvá-lo-ão. Tinham clamado ao Senhor, tinham sido retos, tinham sido atendidos e tinham encontrado graça. A sua oração não tinha sido rejeitada e a bondade de Deus não se tinha desviado deles. Foi assim que depois dos sofrimentos que eles reconheciam agora como sendo fruto dos caminhos e da poderosa mão de Deus para com eles,
Se levantou uma luz no meio da obscuridade para iluminar os justos. Podem agora pagar os votos feitos no tempo da angústia e contar aos outros a bem-aventurada e assegurada salvação do Senhor, que cuida dos justos e tem, na verdade, ouvido o seu clamor. Mas é uma libertação por atos tremendos de justiça da parte de Deus, manifestando a sua intenção em juízo na governação deste mundo. Vemos aqui, como em muitos outros salmos, e embora nem um passarinho caia em terra sem o seu consentimento, que é no remanescente judeu que Deus manifesta o seu governo do mundo. Assim como é desse remanescente, como veremos no salmo seguinte, que decorre a bênção da terra. O Salmo capítulo 67 termina esta curta série de salmos exprimindo a esperada bênção do remanescente, não só com a justa e misericordiosa resposta à súplica dos fiéis, mas também como meio de difundir o conhecimento de Deus por toda a terra. É dito, Deus tenha misericórdia de nós, para que se conheça na terra o teu caminho. Assim todos os povos celebrarão, e a terra será julgada e governada com retidão. Ela dará o seu fruto, a bênção de Deus estará sobre ela, e como Deus do remanescente piedoso, que a ele se confiou, ele abençoará os fiéis. O resultado é resumido no último verso. Ou seja, é dito, Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Porque o arrependimento de Israel é o meio de bênção, uma vida de entre os mortos para o mundo. Leia, por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 15, que também trata deste assunto. O Salmo 68 dá seguimento ao precedente, celebrando a introdução de Israel na posição que eles nos descreveram. Mas há um caráter particular e que forma um todo em si mesmo. Recorda logo de início as palavras que Moisés pronunciava à partida da arca, quando o acampamento de Israel se punha em marcha no deserto, sob a direção de Deus, levantando-se a nuvem e indo à frente dele. Dá-se agora o mesmo. Deus toma lugar à frente do seu povo. O salmo abre-se com uma grande majestade, dizendo, levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Como a cera se derrete diante do fogo, assim perecerão os ímpios diante de Deus. Mas que os justos se alegram e exultem na sua presença e folguem de alegria, porque ele, Deus, virá para a confusão do forte que se lhe opõe e para a glória do pobre que anda em justiça. Isto põe claramente em relevo a intenção deste salmo, mas se lermos mais à frente, ali encontraremos um magnífico desenvolvimento do caráter daquele que assim intervém. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas, faz habitar em família os que viviam só, mas os rebeldes habitam numa terra seca. O juízo é a verdadeira e misericordiosa libertação do bem-aventurado Deus, e agora o seu povo pode cantar a sua gratuidade. Em seguida é recordada a história do povo, note o versículo 7. Assim foi Deus quando o tirou do Egito. No Sinai a terra tremeu por causa da sua presença, mas ele fez cair sobre a sua herança uma chuva refrescante, confortou o seu povo fadigado, proveu o pobre e aflito na sua bondade. Agora os fatos presentes diziam essas coisas mais poderosamente ainda ao coração dos fiéis. Pois é dito, o Senhor deu a palavra. Grande era o exército das mensageiras, ou seja, das filhas de Israel, que anunciavam as boas novas. Note o versículo 11. Os reis fugiram apressadamente. Que súbita e completa libertação! Aquela que ficava em casa, a mais pacífica, repartia os despojos, porque o Senhor tinha operado. Então Israel aparece em toda sua beleza, embora tivesse estado na angústia e na miséria.
No meio de todas as pretensões e de todas as lutas das nações, a vontade de Deus lança um desafio a essas pretensões do poder humano, dizendo: por que olhais com inveja, ó montes elevados? O monte que Deus escolheu para a sua habitação? Sião era o monte de Deus, e o Senhor quer ali habitar para sempre. Dispersou os reis por amor dos seus santos e quer habitar no meio deles. Mas de onde vem esta tão grande libertação? O Senhor subiu ao alto, recebeu dons como homem e para os homens, mesmo para Israel, o rebelde de que se trata agora, a fim de que ou é uma palavra em hebraico, falando de Deus, a fim de que Deus habitasse no meio desse povo. É por isso que ele celebra o Deus da sua libertação, porque o seu Deus é um Deus de salvação. E com que poder de verdade e de experiência Cristo deu testemunho. Mas eles eram sempre homens mortais sobre a terra. A sua libertação era terrestre e temporal, embora fosse a libertação de santos. Todavia, ele, Deus, seria sempre o seu condutor, até mesmo na morte. Ele destruiria os inimigos e malfeitores? A verdadeira causa de toda esta explosão de alegria, desta exaltação de que o coração está demasiado cheio para dela falar mais tranquilamente, é em seguida indicada. Israel é restabelecido em poder, os seus inimigos são destruídos. A magnífica ordem do seu templo é restaurada. As tribos sobem ali, os reis trazem presentes. Deus ordenou a sua força e o povo canta com Deus. Ele conta com Deus e canta a Deus para manter o que ele operou. Note o versículo 28. Depois vem a sujeição de todos os inimigos e de todos os poderosos. Virão príncipes do Egito, e a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Todos os reinos da terra são convidados a cantar louvores ao Senhor. A força e a glória estão em Deus, mas a sua majestade, aquilo em que ele é glorificado, está sobre Israel e das nuvens. Do lugar da sua habitação em poder, a sua força vigia sobre o seu povo. É a plena restauração da bênção e da glória de Israel, e mesmo mais que a restauração, pois tudo isso é em consequência da exaltação do Senhor, a fim de que ele receba dons como homem. Mas nesta intervenção de Deus em poder de julgamento para a bênção do remanescente, deitando por terra todo o poder humano e toda a arrogância da vontade do homem, quando Deus se levanta diante do seu povo terrestre e dispersa os seus inimigos, há a realçar pormenores da maior importância. Ou seja, em primeiro lugar, encontramos o nome de Adonai, ou seja, Senhor. O nome de Já, Deus, encontra-se no versículo ou nos versículos 4 e 18, mas é sempre do Senhor que se fala. Não é o nome da aliança, embora o nome Já, que seria as letras J, A e H, o recorde, mas sim um nome que implica o poder em exercício. Trata-se de senhoria e de uma senhoria divina. Eu creio que é o que encontramos em Tomé quando diz Senhor meu e Deus meu ao Senhor Jesus. É diferente de, por exemplo, diz a meus irmãos, subo para meu Pai e vosso Pai. É Deus, mas manifestado em poder como Senhor, tal como no Salmo capítulo 2. Lá é dito no Salmo, o Senhor zombará deles. Somente ali ele, o Senhor, ainda não tem descido, enquanto que aqui a sua ascensão é considerada como tendo tido já lugar. Não é Deus como tal que dá, mas sim aquele que é Senhor subiu e recebeu dons como homem e no homem. Recebeu-os no seu caráter adâmico, último Adão, tendo
levado cativo o cativeiro. Note, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 33 a 36. Ele é aqui o homem, assunto ao céu, o assunto à altura, falando do Messias. Embora seja muito mais, e tendo recebido os dons como cabeça humana glorificada, ele o distribuiu. Note Efésios capítulo 4, onde temos estas referências. Mas embora, como homem, isto seja para o homem e no homem, juntasse-lhe ainda um caráter especial. É dito, até para os rebeldes, para que já, ou seja, o Senhor Deus, habitasse entre eles. Aqui o remanescente, o Israel deste salmo, aparece. O apóstolo não cita esta última parte, quando ele fala em Efésios capítulo 4 deste assunto. Mas detém-se no fato de os dons serem recebidos por ele, pelo Senhor, para o homem. No salmo seguinte encontramos a sua humilhação. Que contraste a humilhação de Cristo. Mas quanto ela está longe de ser menos gloriosa ou de menor interesse para o coração que aprendeu a saber quem ele é, quem Jesus é. O estado de alma de que este salmo é a expressão pede a máxima atenção e um paciente exame. Até aqui temos tido sempre o remanescente de Israel perante nós nos salmos, ou o próprio Cristo associado a esse remanescente. Dá-se a mesma coisa neste salmo. Aquele que fala é Davi em primeiro lugar, sem dúvida. Mas na realidade encontramos um outro maior do que ele. O estado que aqui nos é descrito é o de alguém que está na maior angústia, atolado em profundo lamaçal, tem a pensar perante Deus a loucura e as faltas que são a ocasião desse triste estado. Está rodeado de muitos e poderosos inimigos que odeiam sem causa. Seja como for, acerca dos pecados que ele considera, ele pessoalmente tem sido fiel. O zelo da casa de Deus o devorou e sofre o opróbrio por amor do Deus de Israel. É por isso que ele pede que o seu estado não seja uma pedra de tropeço para os outros, quando virem que um tal fiel foi mergulhado na angústia e na mais extrema miséria. No entanto, não está abandonado de Deus. Pelo contrário, a sua oração dirige-se a Deus num tempo aceitável, espera ser atendido segundo a grandeza da sua bondade e a verdade da sua salvação. Os seus inimigos são a causa do seu lamento, no entanto, ele mesmo se vê ferido de Deus e colocado no meio daqueles que Deus feriu. Note o versículo 26. O seu desejo é a vingança contra esses homens, e não o testemunho da graça. Tudo isso responde perfeitamente à condição do fiel no meio do remanescente de Israel. Reconhece os seus pecados, todos os pecados do seu povo. No entanto, sofre o opróbrio e uma inimizade sem causa por amor do Deus de Israel. Quanto mais fiel é, mais sofre. Porém, a fé faz-lhe saber que ora a Deus num tempo aceitável, ao Deus de Israel. É o caráter dos últimos salmos que acabamos de estudar, mas ele está na mais profunda angústia, os seus olhos se consomem enquanto espera o seu Deus. O seu interesse por Israel, a sua submissão aos ultrajes, fazem dele o tema do desprezo deles. Pede a destruição dos seus adversários e dos seus perseguidores, que não têm piedade, que não o querem ter, certo de que o Senhor escuta as palavras e não despreza os seus prisioneiros. Toda a criação é convidada a celebrá-lo, celebrar a Deus, ao Senhor, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá para que habitem ali e a possuam. A semente dos seus servos a herdarão e os que amam o seu nome, o nome do Senhor, ali habitarão. Tudo isto é precisamente a posição e o sentimento do remanescente.
Mas, no versículo 21, e mesmo no versículo 9, embora este seja de uma aplicação mais geral, encontramos o que foi literalmente cumprido em Cristo. O emprego que faz a Epístola aos Romanos, do versículo 22, leva-nos à mesma conclusão. É também em Cristo que muitos outros versículos encontram a sua mais perfeita aplicação, sendo embora também aplicáveis a outras pessoas. Mas note-se bem que neste salmo, Cristo não fala de modo nenhum como abandonado de Deus. Também, embora seja a vida de Cristo que se refere, a pessoa estende melhor dizendo, também, embora seja a vida de Cristo que se refere e possa estender-se até aos sofrimentos da cruz, não se encontra aqui, como vimos já, nenhuma alusão à graça e à misericórdia que dali decorrem. São os sofrimentos da parte do homem que nos são apresentados neste salmo e não o abandono de Deus. Também não anuncia a graça em virtude da justiça, mas chama o juízo sobre o homem. No entanto, os pecadores são aqui confessados perante Deus, e aquele que sofre as perseguições é alguém a quem Deus feriu. É por isso que me é impossível não ver Cristo neste salmo, entrando de coração e de pensamento, após a sua vida justa, a vida de Cristo, e irrepreensível, por cuja causa ele sofreu o opróbrio e cuja narrativa faz em relação com os grandes princípios que a dirigiam, nos males e na angústia que Israel tinha atraído sobre si, segundo as leis do governo de Deus. Todavia, não se trata aqui nem de abandono, nem de rejeição, porque era a parte de Cristo só, como levando o pecado e fazendo a sua expiação. Não obstante, Israel é afligido de Deus e ferido por ele, e Cristo ali entrou, segundo as simpatias do seu coração, porque embora isto não seja o assunto geralmente tratado nesse salmo, ele foi afligido de Deus, no sentido mais elevado e mais absoluto. A perseguição, levada a cabo pelos judeus, é o grande tema apresentado aqui. Mas a pessoa de Cristo, perseguida, era afligida de Deus e sentia bem o que havia de terrível na maldade, que não tinha senão insultos e ultrajes, para aquele cujo amor e dedicação tinha levado a tomar esse amargo cálice que nós tínhamos enchido dos nossos pecados. Cristo foi afligido de Deus sobre a cruz e sentiu profundamente o opróbrio e a vergonha que ali lhe couberam por sorte. Quanto às faltas recordadas no versículo 5, penso que estão em relação com o governo de Deus em Israel. O fato de ser Deus quem aflige é ali posto bem em evidência, mas o poder expiatório deste fato não é, de modo nenhum, o tema deste salmo. É por isso que faz apelo ao juízo. Não é o fruto da expiação. Compare, por exemplo, o contraste com o Salmo capítulo 22. Mas, por esta mesma razão, este salmo faz-nos mais plenamente compreender todos os sofrimentos pessoais de Cristo, omitindo aqueles em que ele fica absolutamente e inteiramente só na sua obra de propiciação e de expiação. Sem ele não nos teria sido revelado que esta porção dos seus sofrimentos é de uma grandeza tal que teria eclipsado todas aquelas através das quais ele teve de passar pessoalmente como homem naqueles dias. Deus seja bendito. O que encontramos neste salmo é o que acompanha o grande fato de Jesus ter sido afligido de Deus. O Salmo capítulo 70 é a expressão do desejo do Espírito de Cristo em relação com os sofrimentos que ele suportou da parte dos homens, mas com a forma que esse desejo tomará no remanescente no último dia, que seja confundidos os seus inimigos, aqueles que dizem, bem feito, como fizeram quando ele estava sobre a cruz.
Que folguem e se alegrem nele, no Senhor, todos os que o buscam. E aqueles que amam a sua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Pelo que lhe concerne, ele está satisfeito. Está satisfeito por ter sido afligido, por ter sido pobre, como homem, sobre a terra, e por não ter tido outra porção até o fim. Confia-se ao eterno Deus, que é o seu auxílio e o seu libertador, sabendo que ele intervirá. Pede-lhe que não se detenha. Esta linguagem pode encontrar-se sem dúvida na boca de qualquer santo do remanescente de Israel, mas resume perfeitamente o princípio segundo o qual o Espírito de Cristo fala. Nos santos, quando Cristo se associa pessoalmente às suas tribulações. Fornece-nos, assim, uma chave para a compreensão destes salmos. Podemos notar também que o nome de aliança, ou seja, o Eterno, o Senhor, é introduzido a partir do versículo 13 do Salmo 69. O Salmo capítulo 71, composto, suponho eu, assim como muitos outros salmos deste livro, durante a fuga de Davi, a quando da revolta de Absalão, apresenta, em minha opinião, o resumo de todos os caminhos de Deus para com Israel, desde o começo da sua história. Celebra os fiéis cuidados desse Deus de bondade e de compaixão e dirige-lhe uma instante súplica para que ele não abandone agora o seu povo. Eu não tenho a menor dúvida de que Cristo entre aqui, como sempre, em espírito, em todos esses sentimentos. Veja, por exemplo, o versículo 11. Mas a expressão que encontramos aqui não poderia aplicar-se a Cristo pessoalmente. Para o fim da sua vida, ele conheceu, na verdade, provações exatamente semelhantes, apenas mais profundas, e não tinham sido trazidas sobre ele por nenhuma falta. Aqui as expressões deste salmo aplicam-se aos antigos tempos da história do povo, que a fiel graça do Santo de Israel fará subir como dos abismos da terra, ou seja, o Santo de Israel, falando tanto de Cristo, do Messias, como de Deus. Então fará subir como dos abismos da terra. Com o Salmo capítulo 72, chegamos não aos sofrimentos e aos combates de Davi, mas ao perfeito estabelecimento do reino de paz e da bênção real. O Salmo apresenta-nos o filho de Davi, origem e garantia das bênçãos milenárias, e é ali tão claro que não me parece exigir muitas explicações. Encontramos aqui o rei a quem Deus dá o seu juízo e que é, ao mesmo tempo, o filho do rei, o filho de Davi, no seu reino de justiça e de paz, como Salomão ou Melquisedeque. O seu reino estende-se tão longe como se estendia a promessa, e todos os reis do exterior deviam prostrar-se diante dele. Bênçãos de toda sorte acompanham esse reino de justiça. A declaração de que se fará por ele continuamente oração mostra simplesmente que as bênçãos de que se gozará por seu intermédio levarão os corações a desejar e a pedir a continuação da sua glória e do seu poder. Eu penso que, embora referindo-se tudo literalmente a Salomão, se aplica também a Cristo, reinando como verdadeiro homem sobre a terra no milênio. O versículo 17 prova, em minha opinião, que não é preciso ver nessas orações o indício de alguma incerteza tocando a duração do rei, mas sim os efeitos da sua governação sobre os corações de todos aqueles sobre os quais ele reina. Penso também que haverá em Jerusalém um príncipe da casa de Davi, mas o Salmo parece-me ir mais longe que ele. Termina aqui o segundo livro dos Salmos. Mostrou-nos os fiéis expulsos de Jerusalém, a angústia que eles sentem e a confiança que os anima nessa posição, tudo acabando pela certeza e pela firme esperança do seu restabelecimento. Vimos em seguida a libertação trazida pelo Messias, a sua humilhação anterior, a sua pessoa gloriosa, embora na humilhação, posta na luz, e enfim, a governação real do homem estabelecido em Israel. Isto põe fim
aos caminhos de Deus para com o remanescente, considerado como separado do resto da nação.